Olá, queridos estudantes do terceiro ano. Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de História que ficará aí no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para você revisitar este conteúdo quando você quiser. É uma aula de recuperação, de aprofundamento com habilidades do currículo paulista que estará disponível para você, professor, utilizar nas suas aulas, você, estudante, utilizar para poder revisar os conteúdos, poder ampliar seus estudos. Muito legal, né? Espero que você revisite essa aula e muitas outras quantas vezes você quiser. Então vamos conhecer o título da aula de hoje? Mudanças ao longo do tempo. Aula de história falando sobre mudanças ao longo do tempo. E como vocês sabem, aula de história é tudo de bom, porque história é uma ciência que estuda as realizações humanas ao longo do tempo. Então, tudo que a gente vivencia, a sua, a minha história, fica sempre marcada. E sabe como? Por meio de registros. Tenho certeza que você deve ter centenas de fotos, documentos que registre sua história. Então, você está fazendo história a cada momento da sua vida. Interessante, né? E muitas outras pessoas já passaram por aqui e também deixaram seus registros, sua história ao longo do tempo. Então, vamos ver qual vai ser a habilidade da aula de hoje? Olha só, aos colegas professores e aos queridos estudantes, que a habilidade tem tudo a ver com o tema da nossa aula. EF03HI02. Pesquisar, selecionar por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas e registrar os acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive. Então, olha só, essa palavra aqui é muito importante. Fontes. Então, quando a gente pesquisa, a gente vai atrás de fontes que nada mais é do que registros que provem o que a gente está pesquisando, o que a gente está procurando. Olha só, registrar. São palavras-chave aí. Registrar os acontecimentos ao longo do tempo e na aula de hoje nós estamos falando de registros de acontecimentos da nossa cidade, da nossa região, de onde você vive, querido estudante. Então, vamos ver o objetivo da aula de hoje. Pesquisar informações sobre os principais acontecimentos da cidade, a fim de ampliar o conhecimento sobre os acontecimentos históricos ao longo do tempo. Então, essa aula é um conteúdo baseado aí no material de vocês, do Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Tem no caderno do aluno, volume 1, atividade 1.4, página 97, tem uma atividade que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje. Como você realiza uma pesquisa? Então, pensando em pesquisar fontes, registros, para pesquisar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo, podemos utilizar. Então, eu falei para vocês que a nossa vida é uma história e que tudo que acontece na nossa vida, de uma forma ou de outra, a gente acaba registrando. Nossos documentos, nossa certidão de nascimento é um primeiro registro que nós nascemos. Então, nós temos esse documento comprovando a nossa existência. Então, já é um registro. E no decorrer temos fotos, temos os relatos até das pessoas que nos conhecem e assim a gente vai fazendo a nossa história. E quando a gente vai pesquisar a história de alguém ou algum lugar, que no caso são as cidades, as regiões, que é o tema da aula de hoje, nós podemos pesquisar por meio dos seguintes registros, olha só. Entrevistas, textos informativos, que pode até ser notícias que saíram sobre esses locais, que é bem interessante. E as entrevistas nada mais são do que os relatos das pessoas que vivenciaram aquele acontecimento, que estiveram naquele lugar, naquele momento. Objetos, por exemplo, se estamos falando de um lugar, de uma cidade, os monumentos, as partes artísticas, né, que marcam essa cidade, grandes avenidas, teatros, lugares importantes que são lugares turísticos dessa cidade. Os lugares, documentos, fotos,
pinturas e até mesmo as lendas, que são histórias que as pessoas inventam sobre determinados lugares, cidades, que acabam marcando, ficando muito famoso. Aí algum lugar acaba ficando muito famoso por causa de uma lenda que inventaram. E aí, a cidade onde você mora tem alguma lenda bem legal que ela é conhecida por essa lenda? Ou ela é conhecida porque ela fabrica algum tipo de objeto? Então, tem cidades que acabam ficando muito marcadas por algo em específico. Por exemplo, eu estou falando com vocês da cidade de São Paulo. E aqui o pessoal tem vários apelidos para a nossa cidade. Terra da Garoa, porque é uma terra que chove muito. Cidade onde todo mundo corre, porque nós paulistas temos o costume de andar sempre com muita pressa, apressado. Parece que tudo os nossos afazeres não cabem nas 24 horas do dia. Ou terra de pessoas trabalhadoras, porque uma época, muito tempo atrás, muitas pessoas migravam para cá para poder trabalhar, para encontrar emprego, porque foi onde começou a ter várias fábricas, então tinha muito emprego para o pessoal de outras regiões. E aí, na sua cidade, ela é marcada, conhecida, visitada pelo quê? Vamos pensar? Então, se eu já iniciei falando da cidade de São Paulo, vamos ampliar um pouquinho mais esse conhecimento. Eu pesquisei um pouquinho mais sobre uma parte muito importante da cidade, a Avenida Paulista. Então, vamos ler esse texto aqui, que fala um pouquinho, que é um texto instrucional que eu peguei aqui para poder, é um texto informativo que eu peguei aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma das vias mais importantes da cidade de São Paulo. Está localizada no limite entre as zonas Centro-Sul, Central e Oeste, e em uma das regiões mais elevadas da cidade. Considerada um dos principais centros financeiros da cidade, assim como também um dos seus pontos turísticos mais característicos, a avenida revela sua importância não só como polo econômico, mas também como centralidade cultural e entretenimento. Então, a Avenida Paulista, ela tem muitos prédios comerciais, então, como falou aí, é polo financeiro, mas ela também tem vários museus, tem partes históricas da cidade lá, tem prédios que foram tombados, então vale muito a pena conhecer essa avenida, que é muito importante aqui para a cidade de São Paulo, e tem também uma parte cultural, de entretenimento, muito legal. Foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 1891, por iniciativa do engenheiro Joaquim Eugênio de Lima e do Dr. Clementino de Souza e Castro, na época prefeito da cidade de São Paulo, para abrigar fazendeiros paulistas que desejavam adquirir seu espaço na cidade. O plano da avenida foi elaborado por Tarquínio Antônio Taranti, como deveria ser plana, exigiu o aterro de um vale na atual Avenida 9 de Julho. Então, como vocês podem ver, aí nessa imagem mais antiga, ela só tinha casas e tinha muitas árvores. Olha só que registro muito legal da Avenida Paulista, lá do início, quando ela foi fundada, inaugurada, né? Então, só tinham casas e essas casas foram feitas para abrigar os fazendeiros. E aí podemos ver, a imagem é um registro, esse texto é um outro registro que traz nomes históricos, já podemos conhecer o nome do prefeito da época. Olha só quantas fontes esse texto nos traz. E aí podemos ver anteriormente aí a imagem de como ela é hoje. Mas, continuando o texto, vamos lá. A Avenida Paulista tinha cerca de 3 quilômetros de comprimento e 12 metros de largura. Era dividido em uma parte para bondes, a do centro para carruagens e a outra para cavaleiros. O piso carroçável era coberto por pedregulhos brancos. Foi inaugurada juntamente com a linha de bondes em 1891. O bonde elétrico chegou depois.
foi a primeira via pública asfaltada de São Paulo, em 1909. E aí temos aí uma pintura dessa época. Olha quantos registros, nós já vimos 2 fotos, 2 imagens e agora uma pintura que retrata esse lugar. Muito legal, várias fontes, igual a professora falou. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa, é isso, vocês têm que pesquisar textos, notícias, pessoas que viveram na época, imagens, muito importante. E agora eu vou colocar a foto de como ela está hoje. Olha só, que legal. Isso é como ela está hoje. E vamos ver um pequeno vídeo aí sobre a Avenida Paulista. E agora eu lembro que ontem foi dia de festa aqui em São Paulo. É que a Avenida Paulista, uma das vias mais icônicas do Brasil, soprou velhinhas e teve, claro, muita gente circulando por lá. Quem foi conferir foi a Sara Kines. Uma senhora de 128 anos, a Avenida Paulista teve um aniversário com direito a parabéns e bolo na Casa das Rosas. A primeira via asfaltada de São Paulo recebe, por dia, cerca de 1,5 milhão de pessoas e ganha um charme extra aos domingos, em que fica fechada para carros e ônibus. A rua aberta na Avenida Paulista dá uma sensação de pertencimento à população, né? Ela invade o asfalto. Acho que essa coisa é um registro simbólico. Hoje nós encontramos manifestação em defesa da mulher, nós encontramos pessoas religiosas que estão cantando e louvando ao Senhor, nós encontramos banda de rock, nós encontramos orquestras. A arte pulsa dentro e fora dos prédios. A ciclovia é percorrida por ciclistas ao mesmo tempo em que exibe obras de arte ao ar livre, na rua, que é espaço de intervenções artísticas que vão do teatro à dança. Aqui a calçada é um palco e cada esquina reverbera um ritmo diferente. Para os músicos, é uma vitrine de divulgação. Os lugares fechados pedem um estilo de música específico e tal. E a Paulista, por ser algo aberto, você pode chegar com o teu som a qualquer hora, a qualquer momento. Além de ser um importante centro financeiro e um ponto turístico por si só, a Avenida Paulista se tornou um verdadeiro corredor cultural nos últimos anos. É o endereço de instituições com uma intensa programação, como o Centro Cultural Fiesp, o Itaú Cultural, o MASP, a Casa das Rosas, a Japan House e o Sesc Avenida Paulista, que trouxe este disputado espaço para admirar a avenida aqui do alto. Na avenida coexistem casarões no estilo clássico francês e prédios modernistas. Entre arranha-céus, uma antena lembra o formato da Torre Eiffel. E no meio de tantos prédios, em pleno Parque Trianon, a avenida esconde um pedacinho da Mata Atlântica. Há 40 anos, esta feira de antiguidades toma conta do vão livre do MASP aos domingos e democratiza o acesso a objetos que só estariam em antiquários. A Avenida Paulista é um laboratório de comportamento, aos domingos sobretudo, né? As pessoas se exibem num bom sentido, testam comportamentos, tendências. Muito legal, hein? Ficou curioso para descobrir mais sobre a Avenida Paulista? Então, amplie aí seus conhecimentos, pesquise. Uma curiosidade, você sabia que tentaram alterar o nome da Avenida Paulista? Então, revisite esse conteúdo aí no repositório para você ampliar seu conhecimento. E eu vou deixar uma atividade aqui de sugestão, né? Porque eu sei que os alunos da rede estadual do governo do estado de São Paulo moram em muitas outras cidades, com muitos outros pontos históricos que vocês podem pesquisar, as modificações deles que ocorreram ao longo do tempo. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem essa pesquisa para vocês conhecerem um pouco mais da história da onde vocês moram, da onde vocês vivem, da cidade, da região. É muito importante. E aí, não esqueçam de pesquisar fontes, registros, relatos de pessoas mais antigas aí que sabem o que mudou, quais foram as principais mudanças ao longo do tempo aí da cidade onde você mora. Ó que interessante. Ou por que ela é conhecida como ela é conhecida hoje. Então, amplie aí sua pesquisa, vá a fundo. Essa é a minha sugestão de atividade. Então, olha só, vamos finalizar a aula. Até a próxima aula. Fica aí os materiais dessa aula, se você quiser rever esse vídeo que nós vimos juntos. Aqui está o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada e elaborada com muito carinho. É muito importante que vocês dê a sua sugestão, falem o que vocês acharam da aula. Muito obrigada, até a próxima, tchau!